Então quer dizer que a crise que está por vir será pior do que 1929 e 2008? Mas será que estamos entrando em uma recessão ou está prestes a acontecer um crash nos mercados? É o que vamos falar no vídeo de hoje. Primeiramente, para você que não me conhece, meu nome é Pedro Luiz Esquezaro, sou investidor global há mais de 10 anos e criador do modelo de exposição e gestão para mercados caóticos. Bom, eu decidi fazer esse vídeo porque tem alguns pontos que estão me chamando a atenção e eu queria compartilhar com vocês. No momento, acredito que estamos passando ainda por uma euforia no mercado após a vitória do Donald Trump e as pessoas estão esquecendo de ver alguns fundamentos e coisas que já aconteceram anteriormente. Por isso, eu trouxe alguns dados aqui e eu vou compartilhar com vocês. Antes de nós falarmos sobre investimentos e indicadores, eu acho que o ponto crucial é que primeiro temos que entender que estamos lidando com uma onda de desglobalização. Eu até deixei o vídeo aqui do lado para vocês verem. Eu já fiz um vídeo aqui no canal falando sobre o que é a desglobalização e as ondas da desglobalização e por que estamos vivendo em uma delas hoje em dia. Então, quem quiser se aprofundar no tema, eu vou deixar um card aqui para vocês irem direto para o vídeo. A desglobalização é a desaceleração da integração da economia mundial. E hoje é muito simples ver o que está acontecendo: Estados Unidos, China, Rússia, Ucrânia, Palestina, Israel e entre outros conflitos socioeconômicos também. Outro ponto, além da desglobalização que estamos passando, estamos também em um cenário de estagflação, que é uma situação econômica em que a inflação acontece ao mesmo tempo que a economia desacelera. E com ela acontecem algumas ondas inflacionárias. Eu deixei aí no gráfico para vocês verem que nos anos 70 tiveram 3 ondas inflacionárias. Alguns economistas de hoje alegam que podemos estar nessa mesma dinâmica, porque ainda assim a base monetária mundial continua crescendo. Então deixei esse gráfico aqui do lado para vocês verem como a base monetária mundial continua crescendo. Outro ponto que me chamou bastante a atenção é o indicador Warren Buffett. Ele já está sinalizando um meio que alerta vermelho para os mercados e mesmo assim as bolsas continuam subindo. O objetivo desse indicador é meio que fornecer uma avaliação ampla do mercado de ações em relação à economia como um todo, tá? Um valor alto desse indicador indica que o valor total das ações em relação ao PIB está alto, o que sugere que o mercado de ações está sobrevalorizado e que pode estar em uma fase de euforia irracional. Então eu até circulei aqui no gráfico, no indicador para vocês, lá em 2008, 2009, né, na crise do subprime e como estamos hoje, na linha vermelha, o que sugere que o mercado está muito caro. Eu, pessoalmente, acredito que a maior de todas as bolhas hoje é no setor de tecnologia. Eu vou deixar uma imagem aqui para vocês e olhem esse dado que inacreditável. As 10 maiores ações do S&P 500 são responsáveis por 74% do retorno. O mercado é muito mais emocional do que racional. As pessoas querem investir em algo que valorize muito. Eu não acho saudável uma concentração dessa e o retorno para mim é simplesmente insustentável. Outro dado incrível que nos mostra que talvez podemos estar em um momento de euforia completamente irracional é que estamos há 377 dias sem ter uma queda maior do que 2% no S&P. Pessoal, isso nunca aconteceu desde o período da grande crise de 2008, tá? E o pior disso é que o Tesouro Americano vem se endividando cada vez mais. São bilhões e bilhões de dólares até que chegamos no limite máximo de 1 trilhão gerado em 3 meses. Isso em outubro. Outro ponto interessante é a própria mídia dizendo que o último porto seguro seria o ouro, né? O safe haven. Porque no momento as treasuries estão enfrentando um grande desafio. E quando a gente fala de treasuries, pessoal, com problema, é um grande alerta
porque elas são as veias do sistema. Tudo passa pelas treasuries, pelos títulos americanos, pelo endividamento americano. Porém, os Estados Unidos têm aquela vantagem de fazer dívidas infinitas, porque as moedas de reserva do mundo ainda estão em dólares. Mas, mesmo assim, há um problema e o ouro nos diz muito. Se a gente olha o gráfico de um tempo para cá, desde 2020, o ouro se valorizou 100%, assim como a prata, 96%. Metais preciosos antecipam geralmente o ouro, o que está por vir, desde um crash ou até mesmo uma crise financeira. Eu vou botar mais um gráfico aí na tela para vocês. Olhem o tamanho das perdas que continuam a ser declaradas e não realizadas pelos bancos, pessoal. Olhem isso, nem em 2008 tivemos tanta perda não realizada. O que eu percebo é que, sei lá, estamos em uma era que não se cria mais nada, sabe? Só se tem prejuízo e dívida. Eu fiz um estudo interessante em que eu peguei o crash de 1929, a bolha das .com e a crise do subprime em 2008 e peguei quanto que as bolsas se valorizaram e após o crash quanto que elas derreteram. A primeira que vocês estão vendo aí na tela seria o desde 1920 até 29 eu peguei numa janela de 10 anos e vocês viram a quantidade de anos que ficou subindo a bolsa e a valorização dela de 237% e 30. Quando estourou o crash, teve uma queda bruta de 47% e depois uma recessão feroz, derretendo a bolsa, chegando aos patamares de menos 88,84%. Então eu peguei o retorno de 2002 até 2007 e a bolsa teve um retorno de 89,79%, e depois que estourou a bolha, né, veio a crise do subprime, novamente tivemos uma grande queda e uma desvalorização de menos 56%. E até o momento eu peguei a valorização do S&P de 10 anos para cá, tivemos um retorno de 446%. Agora, o que me assusta é a perda que podemos ter no futuro, num possível crash, podendo ser maior do que 29 e até mesmo 2008. Peguei também, desde os anos 90 até 2000, a bolha das .com, trazendo um retorno de 1053%, e depois a bolsa afundando, chegando até 77,22%. Eu acredito que até o meio do ano que vem, um crash ou uma correção mais forte pode acontecer. E o que eu vejo é que a maioria dos portfólios dos investidores e o que os influencers pintam aqui na internet é uma exposição, sei lá, totalmente desregulada, 80% em ações, 20% em renda fixa, ou aquele famoso portfólio 60-40, porém sem incluir metais preciosos e até mesmo algumas proteções para a carteira. Porque se acontecer um crash ou uma quebra, o seu patrimônio está protegido. Você precisa incluir proteções e metais preciosos no seu portfólio. Agora, o último gráfico que eu vou mostrar para vocês é o das taxas de juros dos Estados Unidos e os crashes, e como o pivô do Fed influencia elas, que seria o início dos cortes das taxas de juros americanas. E resumindo, pessoal, é o ciclo que sempre ocorre, né? Em um primeiro momento estamos se recuperando de um ciclo, os governos vão lá, geram muito dinheiro, geram muito crédito, os investidores, as grandes empresas, os grandes bancos começam a investir e comprar um monte de porcaria, e com isso vem a inflação, sempre gerada pelo aumento da base monetária. Aí o que acontece? Começa a subir a inflação, e qual a forma de controlar a inflação? Subir os juros, pessoal, isso mesmo. E tem o momento também que eles não decidem subir nem abaixar os juros,
E aí acontece o famoso momento do pivô do Fed, que é aquele momento em que o Fed começa a cortar as taxas de juros e simplesmente todas as crises começaram dessa forma. Também, pessoal, é neste momento que acontece o fim do ciclo. E com o fim do ciclo, ele sempre traz um crash, porque quem tem ativos começa a vendê-los de uma forma muito rápida. O Fed atualmente já iniciou, né, o pivô, porém ainda não aconteceu nada. Só que olhando para o passado, vemos aí esta frequência e este padrão de acontecimentos. E na sua opinião, você acha que estamos chegando perto de um crash ou de uma recessão econômica? Que uma grande queda acontecer nos mercados, o seu portfólio está preparado? Deixa aqui nos comentários para nós discutirmos. E caso você queira se aprofundar mais em indicadores macroeconômicos, indicadores que antecipam os movimentos do mercado e aprender a montar um portfólio dentro desse sistema completamente caótico, te convido a conhecer a minha comunidade Esquiezaro Júnior, onde lá você recebe uma atualização semanal sobre o sistema financeiro e qual seria a alocação mais adequada para um portfólio. Então, vejo vocês no próximo vídeo.